A objetiva indireta é basicamente a mesma coisa que a objetiva direta, porém, no lugar do objeto ser direto, será um objeto indireto, tá? Então, aqui, gostaria de que todos me ajudassem. Vamos separar as orações desse período composto. Verbo gostaria de que todos me ajudassem. Tem sujeito aqui? Quem é que gostaria nesta primeira oração? Eu. Então, o sujeito continua um sujeito oculto aqui. Tem sujeito, não posso classificar como subjetivo. Eu gostaria de que todos me ajudassem. Quem gostaria? Gostaria de algo. Veja bem que apareceu a preposição de, bem aqui no meio. Então, a minha oração principal contém um verbo que pede um complemento, logo pede um objeto. Este objeto é a oração subordinada. E para se ligar à oração principal, eu tenho uma preposição. Aqui o meu verbo é transitivo indireto, perdão. Tendo um verbo transitivo indireto, você tem um objeto indireto. E aí você classifica a oração como sendo objetiva indireta. Então, para diferenciar as objetivas, a objetiva direta tem verbo transitivo direto, que não tem preposição, e a objetiva indireta tem verbo transitivo indireto, que o seu complemento é a oração com preposição. Pode ser preposição de, a, contra, todas as outras preposições, não só a de, tá? Preposição de. Continuando, a oração completiva nominal lembra também um elemento sintático. Qual? O complemento nominal. O que é o complemento nominal? Assim como os verbos pedem um complemento, porque eles não conseguem ter sentido sozinho, os nomes, alguns nomes também precisam de um complemento, porque não tem sentido sozinho. Por exemplo, eu terminei a construção. Construção de quê? Porque a palavra construção não consegue ficar sozinha, porque ela precisa de um sentido, porque quem constrói algo. Terminei a construção do prédio, terminei a construção da obra. Então, veja que alguns nomes, algumas palavras que não são verbos substantivos, no caso, também precisam de complemento. E esses complementos são chamados de nominais, porque completam nomes. As completivas nominais vão ter como oração subordinada um complemento nominal. Tínhamos certeza de que não sairia. Tínhamos certeza de que não sairia, eu tenho duas orações. Localizando os dois verbos, tínhamos e sairia. Eu tenho que separar as duas orações aqui. A primeira oração, ou a oração principal, é tínhamos certeza de que não sairia. Na primeira oração, eu tenho o sujeito. Quem é que tinha certeza? Nós. O sujeito aqui também é oculto, tá? Sujeito oculto, eu elimino aqui a minha oração subjetiva. Eu vou analisar, então, o verbo. Vamos lá, professora, será que ela não pode ser objetiva? Quem tem algo. O que ele tem aqui? Certeza. A palavra certeza completa o verbo ter. Então, esta oração não é objeto do meu verbo ter, aqui no caso, certo? Agora, quem tem certeza, tem que ter certeza de alguma coisa, ok? Neste caso, a certeza de que não sairia completa a palavra certeza, e certeza é um substantivo, não é um verbo. Se esta oração está completando um nome, um substantivo, então eu digo que ela está desempenhando a mesma função que um complemento nominal desempenharia. Por que ela não é um simples complemento nominal? Porque tem um verbo, e aí eu tenho que chamar de oração, e não apenas de complemento. Tínhamos certeza de que não sairia, então é classificada como completiva nominal,
Porque esta oração aqui está no lugar de um complemento nominal. E aí, outra dica, os complementos nominais também são ligados aos nomes, porque não são verbos, né? Aos nomes por uma preposição. Ah, professor, então eu vou me confundir, porque aqui tem preposição e aqui também tem preposição. Por que não dá para confundir? Porque esta preposição liga um complemento a um substantivo. E esta preposição liga um complemento a um verbo. Então, os complementos são ligados a elementos diferentes. Quando a preposição ligar a um verbo, vai ser objetiva indireta. Quando a preposição ligar a um nome, vai ser completiva nominal, ok? A última aqui é a apositiva, tá? A apositiva é uma das mais fáceis de vocês identificarem, porque ela lembra um elemento muito simples de ser identificado. A apositiva me remete ao elemento sintático aposto. Logo, a oração subordinada vai estar desempenhando a função de um aposto. Só desejo uma coisa, que todos estudem. Aqui eu tenho uma oração principal. Só desejo uma coisa e que todos estudem. A oração principal, esta daqui. A oração subordinada, esta daqui. E veja que aqui eu separei por 2 pontos, porque o aposto é uma informação a mais, vamos dizer assim, como a gente já aprendeu. E a minha oração subordinada aqui é essa informação a mais. Eu desejo uma coisa. O que você deseja aqui no caso? Que todos estudem. Mas a oração principal, ela precisa disso aqui? Ela não precisa, entre aspas. Porque se precisasse, seria objetiva, não seria a apositiva. Então, a apositiva é um aposto, entre aspas, a função de um aposto da oração principal. É uma explicação, é uma informação a mais sobre a oração principal, tá? Então, só desejo uma coisa. Isto. O que eu desejo? Que todos estudem, ok? A oração apositiva sempre vai estar separada, porque um aposto, gramaticalmente, ele deve ser separado por 2 pontos ou por vírgula. Então, onde vocês encontrarem aqui a separação por 2 pontos ou a oração entre vírgulas, que é uma informação a mais, vocês vão classificá-la como apositiva, ok? Essas são as nossas orações subordinadas substantivas, tá? Deve se lembrar de todos os elementos sintáticos citados aqui para classificar a oração. E aí você está classificando não o período todo, você está classificando apenas a oração subordinada. Então veja que aqui eu classifiquei somente esta oração, que é introduzida por um pronome relativo. Ela é a oração subordinada, a outra é chamada de oração principal. Aqui da mesma forma, aqui é introduzida pelo conectivo, é classificada como oração subordinada e a outra como principal. E assim as demais orações, ok?